É possível perder a salvação? Bom, essa é uma pergunta que muitas pessoas dentro da igreja fazem. E algumas correntes teológicas parecem não concordar entre si. Alguns teólogos acreditam que sim, é possível perder a salvação, enquanto outros dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas qual dessas correntes teológicas está correta? Salvo uma vez, salvo para sempre mesmo? Ou é possível que um crente que tenha aceitado a Cristo simplesmente perca a salvação? Hoje, nós vamos tirar essa dúvida aqui. Mas antes eu peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e vamos começar. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vem comigo nessa jornada. Antes de mais nada, é preciso entender o que é salvação, tá? Salvação, segundo o dicionário, o verbo salvar significa libertar, livrar algo ou alguém do perigo iminente, resgatar, remir. Logo, a salvação, segundo a Bíblia, é o ato que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue em nosso lugar. Ou seja, Cristo, através do seu sangue, através do seu sacrifício, ele reconectou a humanidade a Deus, essa conexão que havia sido perdida lá atrás no Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu a Deus comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Lembrando que a Bíblia não menciona em lugar nenhum que espécie de fruto era aquele, se era uma banana, se era maçã, se era laranja, jaca, enfim. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto, conhecimento do bem e do mal, a partir daquele momento entrou o pecado. Pecado entrou também a morte como consequência. Daquele momento em diante, a conexão entre homem e Deus foi quebrada, foi rompida. E para que fosse restabelecido, era necessário o sacrifício de sangue puro, o sangue de alguém sem pecado, ou seja, sangue de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo, se fez homem, sem pecado, morreu na cruz em nosso lugar. Então, a salvação ela é um dom, é graça, é favor imerecido. Ou seja, eu não mereço a salvação, porém Cristo dá para mim de graça. Então conclui-se o quê? Conclui-se que eu não preciso ser bom, eu não preciso fazer caridade, ajudar os outros, ler a Bíblia, ir para a igreja para ser salvo. A única coisa que eu preciso fazer é crer. É o quê? Mas aí você vai me perguntar assim, mas como assim? Como assim? Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar. Uma coisa você tem que entender, a partir do momento que você aceita Cristo verdadeiramente no seu coração, tá? Você ir para a igreja, você orar, você jejuar, você praticar o bem e ajudar o próximo é consequência. Você não é bom, não lê a Bíblia, não vai à igreja, não ora para ser salvo. Você vai à igreja, você lê a Bíblia, você ajuda as pessoas necessitadas, você é uma boa pessoa porque você é salvo. Então, tudo que eu preciso fazer é aceitar verdadeiramente Cristo em meu coração. Você pode perguntar, como assim eu não preciso fazer nada para ser salvo? Você precisa entender que ser bom, praticar o bem, ajudar o próximo, amar o próximo, nada mais é do que nossa obrigação. Ou seja, não há mérito algum em fazer justamente aquilo que se espera de nós como seres humanos. Ajudar o meu próximo é o mínimo que eu tenho que fazer, é o mínimo que eu preciso fazer. E isso é independente de religião ou qualquer outra coisa. Se eu me proponho a ser bom e ajudar as pessoas pensando em conquistar um lugarzinho no céu, logo isso não tem mérito algum. Eu estou simplesmente enganando a mim mesmo. E as minhas intenções ao fazer o bem, ajudar o próximo, são por motivos totalmente egoístas, para não ir para o inferno
e isso para Deus não é válido. Por isso que eu digo para vocês, a salvação, ela não é conquistada através de méritos. A salvação, ela é conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, é um dom gratuito de Deus, é graça, é favor imerecido. Eu não mereço, não há mérito algum, não há nada que eu possa fazer para ser salvo, a não ser crer em Cristo Jesus e o aceitar em meu coração, ok? Você quer dizer o que com isso? Que Cristo nos oferece a salvação? Sim, a salvação é um dom gratuito, é graça, favor imerecido. Porém, entra aí o livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio. Podemos aceitar ou não esse presente, a decisão é nossa. Somos nós quem decidimos se queremos Jesus ou não em nossa vida, em nosso coração. Ninguém pode nos obrigar a aceitar Jesus. Nem mesmo Deus pode nos obrigar a aceitar Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo bate a porta do nosso coração. E a partir do momento que nós abrimos a porta do nosso coração e convidamos Cristo a entrar em nossa vida, ele passa a fazer morada em nós. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Isso quando o aceitamos verdadeiramente, tá? Quando o aceitamos como único e suficiente Salvador. A própria Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que verdadeiramente o aceitamos em nosso coração como nosso único e suficiente Salvador, está decretado no céu, diante de Deus e de todos os anjos, principados, potestades, diante de todos, que agora pertencemos a Ele, pertencemos agora ao Senhor Jesus. Logo, um crente que aceita Jesus como seu Salvador em seu coração, de maneira nenhuma será lançado fora. Na hora em que o aceitamos, somos instruídos a orar e declarar em voz alta que: Jesus, eu te aceito como meu Salvador, pois sei que morrestes na cruz pelos meus pecados. Te peço que escreva o meu nome no livro da vida. Naquele momento que você declara com a sua boca essas palavras, o seu nome está sendo registrado no livro da vida. E a tinta usada para escrever o seu nome é feita com sangue, o sangue de Jesus. Logo, não há borracha no mundo que apague seu nome do livro da vida. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, certo? Mas então, por que Jesus Cristo afirma que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus? Se uma vez salvo, salvo para sempre, por que Jesus contou então a parábola das 10 virgens? Porque muitos dirão: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios. E o Senhor responde para eles: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos analisar. Quando Cristo diz que nem todo que diz Senhor, Senhor estão salvos, ele afirma que não adianta você ter uma aparência de cristão, ir à igreja, falar como cristão, vestir-se como cristão, se você não tem uma vida reta, uma vida com Deus de fato. E a igreja, pregar, orar, qualquer um pode fazer isso. Qualquer um, qualquer pessoa. Agora, andar com Deus, buscar a Deus, conhecer a Deus, aceitá-lo verdadeiramente, aí a história é outra. Isso é bem diferente, tá? Andar com uma Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, é fácil, qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, ter uma vida com Deus, de fato, é outra coisa completamente diferente. Deus não está preocupado com aparência.
Deus está muito mais preocupado com o coração. Ele quer ver o seu coração, ele quer saber se você verdadeiramente o ama, se você verdadeiramente o aceitou como Senhor na sua vida. E isso não se pode saber sem observar atentamente as atitudes, pois como Cristo diz, uma árvore você só conhece pelos frutos que ela dá. Você nunca vai ver uma bananeira dando uvas, uma laranjeira dando bananas, entendeu? Então, você só vai conhecer de fato aquela árvore pelos frutos que ela dá. Da mesma forma, para você saber se alguém é cristão de verdade ou não, você tem que observar as atitudes dessa pessoa, que frutos que essa pessoa ela dá no seu dia a dia, que tipo de pessoa que ela é, quais são os frutos que ela dá. Será que aquilo que ela fala está em conformidade com as suas atitudes? Isso aí é uma coisa que precisa ser observada. Quando Cristo fala da parábola das 10 virgens, né, ele fala que 5 eram prudentes porque tinham o azeite e 5 eram imprudentes porque elas não tinham azeite. O que o azeite representa aqui? O azeite é o Espírito Santo, de Deus, porque quando nós aceitamos verdadeiramente Jesus Cristo na nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele entra em nós e passa a habitar o nosso coração, a fazer parte da sua vida. O azeite nada mais é do que o Espírito Santo. Então, na parábola das 10 virgens, isso fica muito claro. 5 tinham o Espírito Santo e 5 não tinham o Espírito Santo. 5 eram realmente convertidas e 5 eram apenas convencidas. O que você quer dizer com convertido e convencido? Qual é a diferença entre um e outro? É simples. O convertido é aquela pessoa que realmente aceitou Jesus Cristo, é aquela pessoa que realmente ama a Deus, que tem o Espírito Santo na sua vida. E o convencido é aquele que acha, pensa que é salvo, pensa que é cristão, pensa que tem Jesus, mas as suas atitudes, a sua forma de pensar não muda. Não há uma mudança, não há uma transformação. Aquele que é convertido, há uma transformação na sua vida, uma transformação no seu coração. O convencido, ele não tem essa transformação. Ele apenas pode mudar de aparência, pode mudar de roupa, pode botar uma Bíblia debaixo do braço, mas na real, lá dentro, no seu íntimo, nas suas atitudes, no seu modo de pensar, nada mudou. Ela continua sendo exatamente aquela mesma pessoa que ela era quando estava no mundo. Então, essa que é a diferença. Então, aquele que tem verdadeiramente Jesus Cristo está salvo. Aquele que é convencido, ele precisa da salvação. Ele precisa ser salvo. Ele ainda não está salvo. Mas é possível que uma pessoa dentro da igreja ainda não tenha se convertido? Sim, é possível, totalmente possível. Tanto é verdade que exemplos até dentro da própria Bíblia existem. Um dos exemplos mais notórios é Judas Iscariotes. Judas andava com Jesus, Judas ouvia os ensinamentos de Jesus, Judas testemunhou todos os milagres de Jesus, Judas andava com Jesus, comia com Jesus, andava, ouvia Jesus, porém Judas não era convertido, Judas não tinha Jesus Cristo no seu coração. Então, isso a gente vê muitas vezes, infelizmente, dentro das igrejas, até mesmo pastores que deveriam cuidar ali das pessoas. Nós vemos pastores que não são convertidos, nós vemos pregadores que não são convertidos, nós vemos músicos dentro da igreja que não são convertidos. Isso é um fato. O joio e o trigo, eles crescem juntos, ok? Porém, a diferença é que aquele que tem Jesus está salvo e aquele que não tem Jesus, ele precisa urgentemente de conversão. Ele precisa urgentemente mudar a sua vida, se converter e andar com Jesus.
Nós devemos amar esses irmãos que não são convertidos. Nós temos que amar esses irmãos, nós temos que orar por eles, nós temos que pregar o evangelho para eles, para que eles de fato um dia possam aceitar Jesus Cristo em sua vida e mudar o caminho. Infelizmente, nem todos têm tempo de mudar o caminho e acabam indo para o inferno porque passaram a vida toda se enganando. Como eu disse antes, a salvação é irrevogável. A salvação, ela não se perde, desde que haja de fato uma conversão real dentro de nós. Não basta simplesmente levantar a mão e dizer que aceita Jesus e tal, se batizar, ir à igreja, pregar, orar. Nada disso tem validade alguma. Nada disso tem validade alguma se não houver uma mudança em nós, se não houver uma conversão real, se não houver sinceridade em nosso coração. A Bíblia fala claramente: vinde como estáis, mas a Bíblia de maneira nenhuma diz assim: permaneça como estáis. Em momento nenhum a Bíblia diz isso. Se temos Jesus em nossa vida, é preciso que haja uma mudança, uma transformação, senão não adianta nada. Você precisa ter uma transformação a partir do momento que você aceita Jesus. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa que você era antes. Se você continua sendo a mesma pessoa que você era antes, se você não muda os seus conceitos, se você não muda a sua mentalidade, se você não muda o seu caminho, então, meu amigo, alguma coisa aí está errada. Então, vamos analisar isso aí direitinho para a gente poder ter, né, a ideia clara de que somos convertidos de fato e não convencidos. Convertido, ele tem uma transformação, ele tem que ter uma mudança. Essa mudança é necessária. Muitas igrejas dizem que o pecado faz a gente perder a salvação. Mas isso, na verdade, conflita com a própria Bíblia, pois a Bíblia fala que nem altura, nem principados, nem anjos, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem pecado pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo João, ele fala também o seguinte, em João 2:1: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, peça perdão, que o Senhor Jesus é o nosso advogado. A palavra de Deus diz isso. Agora, cabe a nós nos arrependermos de nosso pecado, pedir perdão, porque todos nós somos pecadores, a Bíblia fala isso. Nós somos pecadores, então temos que nos arrepender de nosso pecado, pedir perdão a Deus e mudar o caminho, mudar nossas atitudes, mudar nosso procedimento dali por diante. Todos nós temos uma dualidade, um conflito interno acontecendo o tempo todo dentro de nós. De um lado, a nossa carne, a nossa natureza humana, sempre pecando, sempre querendo pecar. Do outro lado, o Espírito de Deus, ali querendo fazer a vontade de Deus. Então, essas duas naturezas, a natureza humana e o Espírito de Deus, estão sempre em conflito. E cabe a nós, cabe exclusivamente a nós, tomarmos uma posição, tomarmos uma atitude, procurarmos submeter à vontade de Deus e não pecar. Você tem que entender que a transformação de um cristão, ela não ocorre de fora para dentro, ela ocorre de dentro para fora. Ela vem do nosso interior. A igreja somos nós. A igreja é cada um de nós, porque quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você. Então você já passa a ser templo do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo não está preocupado com denominação. Deus não está preocupado se você é da Assembleia, se você é da Maranata, se você é da Universal, da Igreja Católica. Para Deus isso não tem a menor importância. Nenhuma religião salva, nenhuma igreja salva.
nenhuma instituição religiosa salva. A salvação vem de Cristo Jesus. É só lembrar o que Jesus disse para a mulher samaritana à beira do poço, quando ele disse que chegará o dia que nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem em qualquer outro lugar Deus será adorado, pois ele é espírito. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, você pode adorar a Deus da sua casa, você pode adorar a Deus tomando banho, peladão, debaixo do chuveiro, adorando a Deus. Você pode adorar a Deus no ônibus, no metrô, no carro, no trânsito, no trabalho, enfim, você é a igreja, o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em você. Então, você é templo do Espírito Santo. Então você tem liberdade hoje para você adorar a Deus em qualquer lugar. Antigamente, né, o povo, para adorar a Deus, não era de qualquer maneira. O povo tinha que ir uma vez ao ano, levar um animalzinho lá para ser abatido, tinha que levar para o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, que era um lugar que só o sacerdote tinha acesso. Não era sempre que o sacerdote podia entrar, o sacerdote só podia entrar uma vez ao ano, tá? E se caísse uma gotinha de suor, estava ferrado, morria. Hoje, com Jesus Cristo, acabou-se o Santo dos Santos, acabou-se o véu do templo, agora nós temos ligação direta com Deus. Ah, tem gente que diz também, você precisa ir à igreja, senão você vai para o inferno, né? Quantas pessoas a gente conhece que estão na igreja não porque amam a Deus, não porque querem servir a Deus, mas sim porque tem medo de ir para o inferno. Se você é esse tipo de pessoa que só vai para a igreja porque tem medo de ir para o inferno, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você vai para o inferno. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Você não se converteu. Você precisa se converter. Você precisa mudar o seu coração. Você precisa aceitar Jesus. Você ainda não aceitou Jesus. Você só está com Cristo por medo de ir para o inferno. E eu vou dizer para vocês, isso não é uma coisa do outro mundo, não é algo impossível de acontecer, porque mesmo quando Jesus andava sobre a terra, muitas pessoas seguiam ele por causa dos milagres, outros iam porque não tinham nada melhor para fazer. Irmão, o medo, sabe o que é o medo? A Bíblia define o medo como uma falta de amor. Medo é falta de amor. O que a Bíblia fala, que o amor joga fora todo o medo. O medo, ele não te aproxima de Deus, ele te afasta de Deus. Se você tem medo de ir para o inferno, peça a Deus que tire esse medo de você. Peça que o Espírito Santo venha preencher a sua vida, porque quando o Espírito Santo preenche a sua vida, ele joga fora o medo. Ninguém disse que aceitar Jesus seria viver andando num céu de brigadeiro, né? Evidentemente que vão surgir lutas, dificuldades, momentos difíceis durante a nossa caminhada. Ele nem sempre vai nos livrar das dificuldades. Aliás, na maioria das vezes, ele não vai livrar a gente das dificuldades. A diferença, ele vai estar conosco nas dificuldades e vai nos ajudar a melhorar, vai nos ajudar a sair fortalecidos das dificuldades. Muitas igrejas têm deixado de pregar a cruz, têm deixado de pregar a salvação e focado nos bens materiais, focado na teologia da prosperidade. Não, porque você tem que viver uma vida próspera. Você tem Jesus, você não pode se conformar com a pobreza, com as dificuldades. Pois é, o problema é que quem procura Jesus com a intenção de ter uma melhoria financeira também precisa de salvação. Isso é um fato. Então eu pergunto novamente, a salvação se perde? Certamente que não. Então estou mostrando para vocês algumas situações em que as pessoas se enganam achando que estão salvas, e é por isso muita gente fala em perder a salvação. Os verdadeiros convertidos, aqueles que de fato aceitam Jesus
como seu Senhor e Salvador, estão salvos. Claro que eventualmente vão pecar, claro que eventualmente vão sentir medo, claro que eventualmente vão enfrentar dificuldades, mas a diferença, eu já citei aqui, quem tem o Espírito Santo na sua vida, ele pode até pecar, mas ele vai se arrepender, vai pedir perdão e vai se esforçar em ser uma pessoa melhor dia após dia. Não é fácil, a caminhada com Cristo não é fácil, a conversão, ela não é uma mágica, é um processo. E você vai passar ao longo de toda a sua caminhada, a sua jornada com Jesus, você vai passar por esse processo de conversão. Cada dia você vai aprender a matar o velho homem dentro de você e vai aprender a ser um novo homem em Cristo Jesus. Entendido? Se você tem Jesus e você o aceitou de coração, saiba que a salvação é irrevogável. E você sente dentro do seu coração que ainda não conseguiu alcançar Cristo, se você ainda tem medo do inferno, se você ainda é uma pessoa extremamente religiosa, se você é uma pessoa extremamente iludida, se você procura a igreja visando bens materiais, cada dia Deus vai te dando a oportunidade de você se arrepender. Você tem a oportunidade agora de mudar esse paradigma. Você tem a oportunidade agora de mudar e se tornar uma pessoa melhor. Cada dia você vai aprendendo a andar com Deus, você vai aprendendo, você vai saber qual é a vontade que Deus tem na sua vida, o que Deus quer para a sua vida. Se você quer tomar uma decisão agora, se você sente que você precisa dessa conversão, então eu vou pedir agora que nesse momento você feche os olhos e repita comigo essas palavras. Olha só. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que tu morrestes na cruz para me salvar. Tu morrestes na cruz em meu lugar. O teu sangue puro, sem pecado, foi derramado na cruz do Calvário por mim. Então eu te peço agora, escreva o meu nome no livro da vida. Eu te aceito e te recebo verdadeiramente em meu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. E é isso aí, minha gente. Hoje, nesse vídeo, você aprendeu que salvação não se perde. A Bíblia te dá respaldo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.